Professor, eu queria saber se quando eu estiver trabalhando na Justiça Eleitoral, se eu tenho direito a teletrabalho. Existe teletrabalho na Justiça Eleitoral? Eu sou o Robson, eu sou professor de Direito Eleitoral aqui do curso, analista judiciário de área judiciária do TRE de São Paulo. Esse é mais um vídeo para você conhecer um pouquinho da carreira, para você saber, né, o que vai acontecer quando você for trabalhar, como que vai ser a sua vida funcional. Sei que muitos de vocês se preocupam com isso, né? Usam até como um incentivo para essa etapa de preparação. Então, sempre que eu posso, eu gosto de compartilhar esse conteúdo com vocês. Lembrando, claro, né? Preocupe-se primeiro em passar na prova, tá? Não adianta nada você ficar sonhando com a carreira, ficar preocupado com o que vai acontecer lá na frente se você não conseguir sua aprovação, tá bom? Para isso, aqui no Direção, nós temos várias ferramentas ao teu dispor, nós temos as assinaturas, nós temos curso específico de técnico de analista da área administrativa, de analista judiciário, temos curso específico de agente da Polícia Judicial, nós temos a Turma dos Feras, uma super oportunidade aí para você revisar a matéria. Temos também a mentoria para o TSE Unificado. Na mentoria, eu sou o seu mentor, eu trabalho com você, organizo o seu estudo, a sua sequência de matérias, enfim, é uma oportunidade muito bacana, né? Principalmente para você que busca uma organização de estudo. Tem mais tempo aí para fazer a prova, a gente teve o adiamento, então é importante, se você tem dificuldade de organizar o teu estudo, a mentoria do TSE Unificado é algo que pode ajudar muito você, algo que pode te levar até a aprovação, tá certo? Pessoal, como que funciona o teletrabalho na Justiça Eleitoral? Primeira coisa, existe teletrabalho, tá? Esse é o primeiro ponto. Cada tribunal fez a sua regulamentação, cada um dos TREs, o TSE também. Então, o teletrabalho existe, ele é uma realidade, acabou meio que sendo imposta, né, naquele período de pandemia, e depois ele foi regulamentado, ele ainda existe. Cada um dos tribunais regulamenta o teletrabalho da sua forma, tá bom? Da sua maneira. Os TREs têm uma relativa autonomia para isso. Basicamente, existem dois regimes de teletrabalho: o teletrabalho integral e o teletrabalho parcial. No teletrabalho integral, como o próprio nome sugere, você permanece o tempo todo trabalhando remoto. No parcial, você tem uma quantidade de dias que você comparece no presencial, os demais você segue no remoto, no teletrabalho, tá? Aqui o TRE de São Paulo, onde eu trabalho, a realidade que eu conheço, a maioria das possibilidades de teletrabalho, a possibilidade padrão de teletrabalho é o teletrabalho parcial. Aqui em São Paulo, nós temos 2 comparecimentos semanais, obrigatórios no presencial, os outros 3 dias você trabalha no remoto, tá certo? Você tem um plano de atividades a cumprir, você tem metas, você tem que apresentar uma produtividade maior, claro, do que quando você trabalha no presencial. E aqui, na regulamentação do TRE de São Paulo, o teletrabalho não é um direito, tá? Cabe ao chefe de cada unidade, ao chefe de cartório, ou, se você está trabalhando lá na secretaria, ao chefe de cada uma das seções, definir ali junto com o servidor, junto com a servidora, se vai ou não vai fazer o teletrabalho. Então, não é um direito, mas ele exige regulamentação e, na grande maioria das situações, existe sim possibilidade de teletrabalho. Tem teletrabalho integral aqui em São Paulo? Tem, até tem. Em algumas situações específicas, quando você tem uma necessidade de saúde, ou no caso, por exemplo, de gestantes, de lactantes, normalmente tem essa possibilidade de teletrabalho integral. E algumas funções lá da secretaria, algumas funções da sede também permitem o teletrabalho integral. Não é a regra? Não é a regra, tá? Mas também existe. O importante, né, talvez você está pensando, você está vindo de outro estado, né, o TRE que você vai fazer não é o do estado que você reside, talvez você esteja pensando, eu vou poder permanecer na cidade que eu resido e trabalhar totalmente integral, né? Talvez até o TRE que você tenha escolhido não seja que o TRE de São Paulo e tenha mais opções de teletrabalho integral. O meu receio, né? O meu receio, o que eu queria compartilhar com vocês é que
pelo menos no período eleitoral, no ano da eleição, o teletrabalho na Justiça Eleitoral, pelas particularidades, pelas características, ele fica muito prejudicado. Então, por exemplo, no ano de eleição, lá no mês de maio, você já sabe, tem o quê? O fechamento do cadastro. Né? Aqueles últimos dias, 151 dias antes da eleição, é o último dia para você fazer operações de cadastro. Não dá para você fazer, via de regra, você fazer um fim de alistamento, como a gente chama, de teletrabalho. Por quê? Porque você tem um aumento muito grande do comparecimento presencial dos eleitores e das eleitoras no cartório. Se você está lotado em cartório, muito provavelmente o seu teletrabalho será suspenso no período do fechamento do cadastro. Naquela semana, esse ano aqui em São Paulo, por exemplo, o mês inteiro de maio foi suspenso o teletrabalho. Então, eu, por exemplo, estou em teletrabalho, mas no mês de maio ele foi suspenso. E aí, a suspensão é feita pelo próprio TRE por decisão, por interesse da administração. Agora que nós estamos já próximos do período eleitoral propriamente dito, né? Já estamos fazendo convenções partidárias, logo mais vem o registro e toda a parte logística, também não tem como você fazer teletrabalho, tá? Por quê, professor? Ora, você precisa montar a pasta dos mesários, você precisa separar ali caneta, régua, papel, ata, você precisa montar isso aí. Como é que você faz isso de teletrabalho? Como é que você faz procedimento de urnas, né? Manutenção de urnas, carga de urnas em teletrabalho? Como é que você dá treinamento de mesários em teletrabalho? Como é que você faz essa atividade? Não tem como, tá? Não tem como. Você até poderia cogitar, professor, o registro de candidatura e tudo no PJE, até poderia, realmente, até poderia pensar num teletrabalho integral para a parte processual, se o cartório, claro que você trabalha, tem competência de registro, ou se é eleição estadual, você está trabalhando lá na sede do tribunal. Mas essa parte logística não tem jeito, não tem jeito. A urna não vai para a escola e volta da escola com teletrabalho, tá? A pasta do mesário, da mesária, não é montada em teletrabalho. Isso é impossível. Isso é impossível. Determinadas atividades logísticas têm que ser feitas no presencial. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: não conte, pelo menos no período eleitoral, com teletrabalho. Tá? Não conte com isso. Eu sei, quando na data que eu estou gravando esse vídeo, as inscrições já encerraram, você já escolheu o TRE que você vai trabalhar. Então, não conte com essa possibilidade de você não residir onde trabalha, de você não comparecer todos os dias, ao menos no período eleitoral. Ao menos no período eleitoral, a grande maioria das atividades tem que ser feitas no presencial. Tá? Mesmo na pandemia foi assim. A eleição municipal de 2020, eu já trabalhava, já exercia a função de chefe de cartório. Quando começou o período eleitoral mudou, né? Ele foi adiantado, a eleição foi só no dia 15 de novembro, pelas circunstâncias da época, mas foi presencial, não tem jeito. A partir do registro, não tem solução, tem que ser presencial, tá certo? Então, existe sim o teletrabalho, cada um dos TREs regulamenta da sua forma. Em regra, pelo menos aqui em São Paulo, é a realidade que eu conheço. A gente tem o teletrabalho parcial, em situações excepcionais, o teletrabalho integral. Beleza? Sabia que existia? Você já conhecia o teletrabalho na Justiça Eleitoral? Deixa aqui nos comentários, né? Se você tiver alguma outra dúvida sobre a carreira, sobre a atividade, sobre o dia a dia, e que eu possa responder, também estou à sua disposição. Não esqueça de verificar aqui, de conhecer os nossos cursos. Se você ainda não é assinante aqui do Direção, aqui no card deste vídeo você tem os links para as nossas diversas modalidades de estudo, de ensino. Tenho certeza que alguma delas vai ser mais adequada à tua realidade. O nosso objetivo é te levar até a nomeação nessa prova do TSE Unificado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, também de se inscrever no nosso canal. A gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!